E claro, né, são várias dúvidas que vão chegando aqui para a gente, inclusive o assunto que nós vamos tratar agora, que é com relação às leis trabalhistas, né, Wagner? Empregadores, empregados, como que fica a partir de agora? A gente vai falar daqui a pouco também a respeito de uma medida do Ministério Público, porque vai fazer um aporte de dinheiro para manter e para tentar aí dar esse aporte nesse momento que a gente mais precisa, que é o combate ao coronavírus. A gente vai falar dessas mudanças nesses últimos dias em relação aos trabalhadores e às empresas. Tudo reflexo da pandemia de coronavírus aqui na nossa economia, né? Por isso, o Rogério Antunes está ao vivo com o advogado trabalhista aqui. Você pode mandar as suas dúvidas, continuar participando com a gente. Rogério, traga aí as dúvidas, né? Esclareça algumas dúvidas com relação a essa parte trabalhista. Boa tarde para você. Oi, Dani, boa tarde a vocês no estúdio e a todos que nos acompanham. Pois é, surgiu várias dúvidas, sim, porque foram algumas mudanças, medidas provisórias publicadas ainda na semana passada e também na madrugada de hoje com relação ao contrato de trabalho entre o empresário e também os trabalhadores. Para ajudar a gente a resolver todos esses questionamentos, a gente convidou o advogado trabalhista Joaquim Pereira Alves Júnior. Joaquim, a gente começa falando sobre a publicação da semana passada. A medida provisória tem pelo menos aí 8 pontos importantes da gente destacar. Aquela questão do direito a antecipar as férias, banco de horas também e questão dos feriados. Como é que funciona isso para o empregador? Ele pode fazer isso? O que diz a lei? Muita gente fez isso, inclusive, já, né? Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos. Bom, a medida provisória 927, ela foi publicada no domingo retrasado e ela estabeleceu algumas ferramentas que as empresas podem utilizar com os seus contratos, com seus empregados, nos contratos de trabalho. Uma delas é o teletrabalho, naquelas empresas que têm os setores administrativos e que têm a possibilidade de trabalhar em home office. A outra alternativa é o banco de horas, que a empresa pode ajustar de forma coletiva com os seus empregados, ajustando esses dias não trabalhados, eles poderão depois haver acréscimo na jornada de trabalho durante um período de até 18 meses, sendo compensados através do banco de horas. Essa é uma ferramenta também. As férias, o governo facilitou que a empresa pode antecipar as férias, tanto elas individuais ou também elas coletivas. E aí trouxe algumas regras diferenciadas, que a comunicação ela foi reduzida para 48 horas, pela regra normal da CLT. Nas férias individuais a comunicação é de 30 dias e na coletiva é de 15 dias. Então essa redução facilitou bastante a empresa. Facilitou também quanto ao pagamento das férias, que eram com 2 dias antes, ela pode fazer junto com o pagamento do salário. E o abono de 1/3, ele pode ser feito o pagamento até dezembro, juntamente com o 13º. Além dessas ferramentas, nós temos também a possibilidade do ajuste do acordo de compensação para os feriados, através do qual a empresa pode formalizar coletivamente quanto aos feriados civis, ou ela também pode ajustar diretamente com o empregado os feriados civis, os feriados religiosos, para que esses dias em que não ocorrerão trabalho, para que ele trabalhe durante o ano nesses dias de feriados. Então essa também é uma possibilidade que as empresas tiveram. O governo, através dessa medida provisória, também facilitou para as empresas quanto ao FGTS, postergando o recolhimento do FGTS dos meses das competências de março, abril e maio, que elas serão recolhidas a partir da metade do ano. E esse recolhimento, o empresário formalizará um termo de confissão perante a Caixa Econômica e fará um parcelamento em 6 parcelas desse FGTS, dessas competências. Nessas mudanças, se inclui também a questão das férias coletivas, é o mesmo parecer ou não? É a mesma situação. A empresa pode conceder as férias coletivas, muitas empresas já concederam essas férias, agora nesse período de fechamento do comércio e de boa parte das empresas aqui de Cascavel. Então, elas podem conceder essas férias num período aí que pode ser de 14, 15 dias e ajustando diretamente com seus trabalhadores, né? E, além disso, pode ajustar também as férias individuais conforme cada caso.
A gente comenta agora sobre uma outra mudança importante. Foi publicado durante esta madrugada uma outra medida provisória com relação ao contrato de trabalho, né? Em relação à jornada de trabalho e a questão de pagamento de salários. Houve alguns pontos interessantes também, houve mudanças, né? O que mudou? A cada dia, novas legislações, muitas alterações, muitas informações, né? Na madrugada de hoje, então, foi publicada uma nova medida provisória, também para os contratos de trabalho, a medida provisória número 936. Ela estabelece um programa de manutenção de emprego e renda, certo? Um programa emergencial de manutenção de emprego e renda que estabelece duas possibilidades. A suspensão do contrato de trabalho, que ela pode ser por 2 meses, 60 dias, ou se não a redução da jornada de trabalho e também a redução proporcional do salário. Nessa medida provisória, ela traz algumas regras, traz algumas possibilidades. Quanto à redução, a empresa pode ajustar a redução de 25% e proporcionalmente 25% do salário. Também pode ajustar até 50% e aí o governo vai complementar os outros 50% através do programa do seguro-desemprego ou reduzir até 70% e também com o pagamento proporcional através do programa do seguro-desemprego. Existem algumas regras que as empresas devem observar para a implementação disso. Esse ajuste deve ser formalizado conforme o caso, pode ser direto com o empregado, para aqueles que recebem até 3 salários mínimos, então esse ajuste é individual, e também para outros trabalhadores que recebem acima de R$12 mil e têm curso superior. Para os outros trabalhadores que ficam entre R$3.135 até R$12 mil, o ajuste pode ser feito através de negociação com o Sindicato dos Trabalhadores. Doutor, vão surgindo várias dúvidas também nos nossos telespectadores que estão enviando mensagem para a gente. A gente tem uma mensagem do Rodrigo. Ele tem uma empresa e tem um funcionário. Ele precisa dispensar por conta da pandemia. Ele está dentro da estabilidade, mas sofreu um acidente de trabalho. Como é que fica nessa situação? A estabilidade dele é mantida ainda, certo? Essas regras, essa situação que nós temos da pandemia não trouxe nenhuma alteração quanto a questões da estabilidade, seja ela de acidente de trabalho, seja ela de gravidez ou mesmo de dirigente sindical. Então, isso faz parte do risco do negócio e aí esse empresário, infelizmente, ele vai ter que manter esse trabalhador sob pena de ter que pagar a indenização correspondente ao período da estabilidade dele. Ok, doutor. Temos mais dúvidas aí? Pergunta aqui para o advogado que está participando com a gente, o Rogério Traduz. O Kelson Henrique, ele mora na Espanha, tem participado da nossa programação aqui, é jornalista brasileiro, ele está infectado pela Covid-19 e ele fez essa pergunta, falando que lá na Espanha, essa lei que foi feita e que agora no Brasil também está em vigor, que está mudando e abriu brecha aqui, lá eles não permitem a demissão de funcionário neste momento em qualquer hipótese, inclusive com subsídio do governo. O advogado já tocou a respeito desse assunto aqui no programa, mas aqui existe acordos, cada caso é um caso. É basicamente isso, Rogério? A gente está tendo participação até de fora do país. Um jornalista lá da Espanha está questionando, até porque houve uma mudança em relação à permissão do governo a não demitir nenhum funcionário por lá, né? E teve até uma ajuda para as pessoas, um subsídio do governo. Aqui, cada caso é um caso, no caso, o empresário, ele não pode mesmo demitir o funcionário ou vai acontecer isso conforme a demanda também, as dificuldades que eles vão enfrentando? A legislação, por hora, não tem nenhum impedimento de rescisão de contrato de trabalho. Ela, nessa medida provisória, em que estabelece a possibilidade da suspensão dos contratos de trabalho ou mesmo da redução da jornada, há uma previsão de garantia de emprego por igual período. Por exemplo, no caso da suspensão, pode ser ajustado por 2 meses a suspensão do contrato, em que o governo vai fazer o pagamento do benefício através do seguro-desemprego. Depois, o empregador ele fica impedido de rescindir esse contrato por mais 2 meses. Caso ele venha a rescindir, ele tem que pagar uma indenização. No caso da redução de jornada de trabalho e de salário, ele pode ajustar isso por até 90 dias, 3 meses, que consequentemente é um período de garantia provisória de emprego.
O que o governo está fazendo são medidas que estão dando benefícios ou possibilidades para as empresas manterem esses contratos de trabalho. É claro que dentro desses ajustes é importante que haja o bom senso tanto do empresário como também do trabalhador nesses ajustes. Porque, infelizmente, decorrente dessa pandemia, todos nós, absolutamente todos nós, teremos prejuízos. Uns maiores, outros menores, mas todos nós perderemos com essa pandemia. Então, essas medidas que o governo está fazendo é tentar minorar esse prejuízo que os empresários terão nos contratos de trabalho e também tentar manter os empregos para os trabalhadores. O José, do bairro Santa Felicidade, aqui de Cascavel, quer saber, o empresário pediu para ele ficar em casa, ele vai ter um desconto no salário? Bom, isso depende do ajuste que ele fez com o empregador. A regra da legislação, citando, por exemplo, o artigo 473, ele não prevê esse abono dessas faltas ou essa ausência de trabalho. Então, isso depende do ajuste que a empresa fez com o trabalhador, em que ele pode, sim, a empresa fazer o banco de horas, pegar esses dias que não houve trabalho e depois jogar num banco de horas futuro, ou eles podem depois fazer esse ajuste para que não haja esse desconto, mas daí o trabalhador compense lá na frente com o trabalho nos feriados, por exemplo. Então são medidas que, como eu disse, deve ter o bom senso do empregado e da empresa para que os dois não saiam perdendo totalmente. Ou seja, doutor, resumindo, diálogo agora, né? Com certeza, total. É muito importante. Doutor, muito obrigado, viu, por todos esses esclarecimentos. São muitas as informações e é claro que sempre que vão surgindo dúvidas, a gente também vai trazendo no decorrer da nossa programação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Dani, Wagner,